Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós queremos e desejamos descanso, paz para a nossa alma, tempo de refrigério, viver uma vida que traduza todo um aspecto de tranquilidade e de paz. Será que temos isso na perspectiva do mundo? Dificilmente. A verdadeira paz, a verdadeira vida, Cristo nos prometeu. O que a gente precisa entender que quando Ele fala de tempo de refrigério, de descanso para as nossas almas, da verdadeira paz, Ele não está falando que nós não passaremos por momentos difíceis neste mundo e nem que não enfrentaremos tribulações. O que precisamos é aprender a descansar em nosso Deus, a viver segundo a sua vontade, enfrentando as lutas e problemas na certeza de que Ele está conosco e que Ele nos concede da verdadeira paz e do verdadeiro refrigério para nossas almas. Pedro, falando sobre isso à multidão, diz lá em Atos 3, versículos 19 e 20: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Não existe outra maneira, não existe outra forma de viver e de encontrarmos refrigério para as nossas almas que não em nosso Deus. Viver uma vida fora da vontade de Deus, sem o conhecimento, sem o entendimento, sem compreensão do que Deus deseja, não nos conduz a uma vida de paz. Não enfrentaremos, não desfrutaremos e nem teremos tempos de refrigério, tempo de paz para nós. Somos chamados para viver o reino de Deus, para viver na vontade de Deus, para desfrutar na plenitude de vida que Deus planejou para nós como seres humanos. Não se trata simplesmente do arrependimento, do reconhecimento que a nossa salvação é pela graça e que não existe a necessidade de querer nos esforçar para alcançar favor de Deus. Ele nos oferece a salvação, a reconciliação pela graça. Mas o que implica isso? Implica que nós somos reconciliados, que nós encontramos, ou seja, na realidade nós desfrutamos e somos colocados na presença de Deus por causa da obra que Cristo realizou em nosso favor naquela cruz, para que nós possamos ter vida e desfrutarmos da verdadeira vida que Ele planejou. Não só nos reconcilia, mas nos capacita. Ele nos dá do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, poder para vivermos a sua vontade. Ele compartilha conosco da sua vida, da sua natureza, de maneira que, nos capacitando, nós podemos rejeitar as paixões humanas, uma maneira de viver segundo a forma de pensar deste mundo que não nos conduz à plenitude de vida que Deus planejou para nós. Nós temos um modelo, Cristo. Ele nos deixou o exemplo, o modelo de como vivermos e andarmos na vontade de Deus e o que precisamos fazer. Por isso, a santificação, a nossa jornada de crescimento, é que nos conduzirá a isso. Precisamos arrepender de nossos pecados, nos convertermos, ou seja, nos submetermos ao nosso Deus, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, para que, reconciliados, sejamos feito um novo ser, uma nova criatura, e assim, diante deste cenário, diante da obra de Deus e do que Ele fez, nós nos arrependamos dos nossos pecados, rejeitemos essa maneira de viver, ou seja, segundo a forma de pensar do mundo, possamos nos despir dessas coisas, aprender a viver segundo a vontade de Deus, segundo a natureza de Deus, andando nas virtudes de nosso Deus. Por isso, deixando o egoísmo, a arrogância, a hipocrisia, a mentira, a falsidade, deixando de lado toda a nossa maldade e assim rejeitando tudo isso, nos despindo de tudo isso, possamos nos revestir de Cristo,
das mesmas atitudes, da mesma maneira de viver, porque Deus nos concedeu, por meio do Espírito, fruto que nos conduza a andarmos e a revelarmos o nosso Deus. São estas coisas, estas atitudes, que nos levarão a termos o tempo de refrigério, o descanso para nossa alma, ou aprendermos a confiar e a descansar em Deus nos tempos de lutas, nas dificuldades, em todos os problemas que enfrentamos. A gente precisa entender isso. Somos chamados para viver a verdadeira vida, para desfrutarmos da verdadeira vida com o nosso Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer no conhecimento e assim viver toda a vontade do Pai, tudo aquilo que Ele planejou para nós, para sermos o instrumento de vida, expressão da sua vida neste mundo. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e sermos o instrumento do Senhor neste mundo, mas vivendo todas as situações, todas as dificuldades, os problemas, descansando em nosso Deus, vivendo o verdadeiro tempo de refrigério, pois vivemos na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.